E aí, galera, beleza? Bom, pessoal, primeiro eu vou pedir uma coisa aqui muito importante, tá? Eu preciso que vocês deixem um like aí nesse vídeo, se inscrevam no canal. Muita gente que está assistindo nossos vídeos aqui não está se inscrevendo, então ajuda bastante a gente a crescer e motiva a gente também a continuar fazendo os vídeos. Então, se você não é inscrito ainda, vai aí, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Bom, eu quero falar para vocês hoje sobre a nova função da Native UI através de Patch Editor. Isso mesmo, vocês não vão precisar usar script mais, tá? Muita gente aí estava me mandando mensagem perguntando o que estava acontecendo, que os scripts não estavam mais funcionando. Bom, o que aconteceu, pessoal, é que teve uma atualização de todos os scripts, tá? Mudou toda a nomenclatura, a forma de fazer o script no Spark, e por isso os scripts não funcionavam mais e todos os filtros que tivessem esses scripts antigos vão deixar de funcionar aí nos próximos meses. Então, se você não atualizou o seu filtro ainda, está na hora de você seguir esse tutorial aqui e atualizar todos os seus filtros que tem Native UI, script e tudo mais. Bom, escutaram aí a dúvida da maioria das pessoas, né, a dificuldade com o script, e resolveram um jeito agora de usar o Native UI através aqui do nosso Patch Editor. Bom, vocês podem perceber aqui que o meu botão está funcionando, então eu estou passando a textura do botão aqui para o meu plane, e eu estou utilizando aqui até 10 opções. Eu vou explicar para vocês aqui passo a passo o que está acontecendo. Bom, primeiro aqui eu criei um plane, pessoal. Esse plane é onde a gente vai colocar os botões, o material dos botões, ou seja, vai mostrar qual o número do botão que está utilizando, caso vocês queiram utilizar várias texturas no mesmo material. E aqui eu tenho 4 face meshes, cada um usando um material diferente, tá? Cada material eu coloquei de uma cor diferente para a gente poder visualizar, que seria no caso o que provavelmente a maioria das pessoas iriam utilizar fazendo make e tudo mais, tá? Bom, para você utilizar a Native UI, você vai vir aqui no seu Patch Editor, tá? O atalho é Ctrl Alt P. Ctrl Alt P, eu geralmente uso ele maior aqui. E aí, vou desativar o Face Track aqui, esse Visible, tá? E aqui vocês vão digitar, clicar com o direito e UI. Bom, aqui de cara vocês já vão ver as duas opções de UI nova que a gente tem. A gente tem o Picker UI e o Slider UI. Eu vou fazer aqui primeiro do Picker. Bom, pessoal, o Picker, antigamente a gente fazia por script, agora não precisa. Então eu vou ativar o Visible dele aqui, para ele começar a aparecer. E a primeira coisa que ele precisa para aparecer um botão é da textura. Já tem as texturas aqui, mas eu vou importar novamente para mostrar para vocês. Então vou selecionar aqui os 10 botões. Aqui os 10 botões. Um detalhe bem importante, pessoal, quando você for utilizar aqui o seu botão e você ligar direto e ele der erro, isso acontece porque, assim como antigamente, o Native UI não funciona com texturas comprimidas, tá? Então é muito importante que você vá lá no seu botão e ative o No Compression da textura. Então agora eu peguei aqui o No Compression, liguei a textura e agora a minha textura já está funcionando aqui. Vocês podem perceber que eu já tenho o primeiro botão. Eu vou fazer a mesma coisa com todos os botões, ativar o No Compression e agora eu vou arrastar todos aqui para dentro. Eu tenho aqui o botão 0, 2, 4, 9, 8, 6, 3. E o botão 1, 6, 7. Ok, então botão 0, botão 1 eu vou ligar aqui, botão 2, botão 3, botão 4, 5, 6, 7, 8 e o botão 9, totalizando 10 botões. Lembrando, pessoal, que na programação a gente sempre começa a trabalhar com o 0, tá? O 0 é sempre o primeiro número e não o 1. Então, por isso, até se a gente olhar aqui no nosso picker, o valor do index sempre começa com 0, tá? Então, se a gente for mudando aqui, ele vai mudar o valor selecionado também. E agora eu quero aplicar o número selecionado aqui no meu plane. Então, eu vou pegar o meu plane, material botão, eu vou clicar aqui na textura dele, e aqui eu tenho duas opções.
O primeiro aqui é um Selected Option Index, ou seja, ele vai passar o valor de qual opção que foi selecionada. Então, se eu criar um value aqui, eu vou conseguir pegar qual valor está sendo selecionado aqui. E agora aqui de baixo, Selected Texture, eu vou passar a textura selecionada aqui do meu index. Então aqui a primeira é o botão 0, a textura 1 está sendo selecionada. E aí eu vou passando, ele vai selecionando a textura para mim, tá? Lembrando, pessoal, que essa textura que você utilizar aqui, ele vai ser a imagem que vai aparecer aqui no seu Native UI, tá? Então, se você estiver utilizando a máscara... outra coisa, vocês conseguem perceber o value mudando aqui também, tá? Então aqui, isso aqui é bem importante para a gente conseguir fazer a mesma coisa que a gente ensina lá no vídeo de Native UI 3. Então, se a gente for mudando aqui, vocês conseguem ver a textura se alterando de acordo com a textura que a gente passou aqui primeiro no Picker, tá? Então, se você quiser utilizar a mesma textura nos botões e no rosto da pessoa, dessa forma aqui vai funcionar muito bem. Mas se você estiver utilizando uma textura para o botão e você quiser utilizar uma imagem para o seu face mesh ou o que for, você vai ter que utilizar aqui o Option Index. Então eu vou colocar aqui, vou criar um equals exactly, e aí eu vou utilizar esse equals exactly aqui. Bom, eu já criei aqui 4 face meshes. Todos eles estão com visible ativado, então eu vou ter passar eles aqui, desativar esses visibles. E o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero que quando eu selecionar cada botão, ele vai ativar ou desativar o visible de cada objeto desse. Então eu vou pegar aqui o equals exactly. O botão 0 seria esse primeiro, eu quero que ele comece a ativar a partir do número 2, ou seja, o botão 1. Então eu vou jogar aqui. E apenas quando eu selecionar esse botão é que ele vai ativar o visible do meu face mesh. Se eu quiser um para o botão de baixo, eu vou criando outros equals exactly aqui. E aqui eu tenho que alterar para o botão 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4. Como eu estou no botão 1, nenhum visible está ativado. E se eu for passando aqui, ele vai ativando o visible. Se eu mudar para o outro botão, ele desativa o visible daquele e ativa desse. E assim vai. Bom, e se eu quiser apenas fazer a ativação desse visible aqui? Bom, para isso eu vou criar aqui um switch. O switch vai fazer apenas o turn on, ou seja, apenas ele vai ligar o meu visible. E agora, se eu tiver aqui no 0, né, o botão 0 e for para o 1, ele vai ativar o turn on. E se eu voltar, ele não vai desativar mais esse objeto. Eu vou ter que colocar alguma outra coisa para poder desativar esse objeto, né? E aí, dessa forma aqui, a gente consegue utilizar também a mesma fórmula da Native UI 3, tá? Se você tiver com um LUT e quiser passar de um LUT para o outro, você vai usar aqui a textura para poder mostrar o que você quer em cada, e você vai utilizar aqui o valor. E se você fosse utilizar um Animation Sequence, né? Animation Sequence, Current Frame, você poderia ligar aqui direto. E assim você passaria a sua sequência de LUTs direto aqui pela sua Native UI, tá? Sem precisar configurar mais nada, sem precisar de script nenhum. Você faria aqui o seu LUT. Bom, pessoal, e agora? O nosso slider. Como adicionar um slider? Eu vou criar aqui um plane, só para a gente entender como funcionaria. Então, vou colocar ele aqui. Vermelho. Ok. O nosso plane, a gente pode fazer a alteração, por exemplo, da escala dele. Então, vou pegar aqui o Scale. E aqui, de novo, vou digitar UI. E vai ter aqui o Slider UI. Novamente, para ele funcionar, você tem que ativar aqui o Visible. É importante que o Facebook esteja desativado lá nas preferências. Aqui, nas plataformas, se o Facebook estiver ativado, não vai funcionar. Então, você criou aqui o seu Slider UI. Você vai ativar o Visible dele. E agora você consegue passar esse valor para qualquer lugar, tá? Qualquer value. Vocês conhecem ele mais através daquele filtro exemplo do Spark, onde você tem os cílios, né? Tem a maquiagem, você consegue alongar o tamanho dos cílios. Aqui no caso a gente vai utilizar para aumentar e diminuir o tamanho do plane.
O nosso plane é um vector tree, ou seja, ele tem as 3 posições. Aqui no slider a gente só tem um, então a gente pode utilizar aqui um multiply para que a gente consiga passar esse valor para x, y e z do nosso objeto. Um detalhe importante, pessoal, é que o Slider UI ele não funciona aqui no Spark, tá? Ele só funciona no celular. Então, por isso a gente não consegue testar ele aqui dentro do Spark. Por isso eu vou criar um value e eu vou simular o nosso slider. Lembrando que o slider ele sempre vai de 0 até 1, tá? 1 é o máximo. Então, se você quiser que um valor seja maior do que esse, você pode utilizar um multiply aqui entre eles também, criando aqui, por exemplo, um multiply. Aqui você vai passar o seu valor, né, que seria o slider. No caso seria assim. Então aqui você quer multiplicar por 3 o valor. Você foi lá, rodou sua rodinha até 0,5. Então 0,5 multiplicou por 3. Multiply aqui vai ser a escala de 1,5 para cada um. Aqui você quer 0,8, multiplicou para 2,4. Se o seu valor aqui do slider for 1, vai chegar no valor máximo aqui da nossa escala, que é o 3. Então, para funcionar dessa forma aqui, você só precisaria excluir esse value e ligar o slider aqui para que você tivesse essa multiplicação de 3, ou se você quiser passar o valor direto, você pode passar o slider dessa forma aqui para a escala do seu objeto. Bom, galera, basicamente é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem mandar lá no Instagram, @SparkARTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.